Você já se perguntou sobre os segredos mais profundos do Velho Testamento? Quais são as histórias e lições ocultas que muitas vezes passam despercebidas? E como esses antigos textos podem transformar a sua fé hoje? Neste vídeo, vamos explorar 10 revelações incríveis do Velho Testamento que você provavelmente nunca viu. Desde a criação do mundo até o exílio de Israel, prepare-se para uma jornada fascinante, repleta de descobertas surpreendentes e insights poderosos. Fique conosco até o final e descubra como essas revelações podem impactar sua compreensão das Escrituras e fortalecer sua caminhada espiritual. Vamos juntos desvendar os mistérios e maravilhas da grande história do Velho Testamento. No início, antes de o tempo ser contado, Deus criou os céus e a terra. Em sua infinita sabedoria, glória e majestade, Ele moldou tudo o que existe, trazendo ordem ao caos e luz às trevas. Ele separou as águas, formou os continentes, criou a vegetação, os astros celestes, os animais terrestres, aquáticos e os que voam. No auge de sua criação, Deus formou o ser humano à sua imagem, um reflexo de sua glória e bondade. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram colocados no Éden, um jardim de deleite onde Deus andava e falava com eles. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 31. Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 25. Bem-vindo ao Reflexões Bíblicas. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante através do Velho Testamento, explorando desde a criação do mundo em Gênesis até o exílio do povo de Israel. Prepare-se para descobrir histórias épicas, personagens inspiradores e lições atemporais que moldaram a fé e a história da humanidade. Se você deseja aprofundar seu conhecimento bíblico e entender melhor os eventos que fundamentam a fé cristã, este vídeo é para você. Vamos juntos desvendar a grande história do Velho Testamento, de Gênesis ao exílio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. A criação do mundo e da humanidade. No início, antes de qualquer coisa ser criada, Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia, ele disse: haja luz, e a luz separou-se das trevas, estabelecendo o ciclo do dia e da noite. No segundo dia, Deus separou as águas acima e abaixo, criando o firmamento, que chamou o céu. No terceiro dia, Deus fez a terra seca aparecer, formando os continentes e os mares, e ordenou que a terra produzisse vegetação, plantas e árvores. No quarto dia, Ele criou os astros para governar o dia e a noite, e para marcar estações e tempos. No quinto dia, Deus fez os animais marinhos e as aves. No sexto dia, Ele criou os animais terrestres e, por fim, formou o ser humano à sua imagem e semelhança, dando-lhe domínio sobre toda a criação. Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, um local de perfeita harmonia e comunhão com Deus, onde Ele andava e falava com eles. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Gênesis capítulo 2, versículo 8. A queda do homem. A tranquilidade do Éden foi quebrada quando a serpente, uma criatura astuta e manipuladora, seduziu Eva a comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6. Eva, por sua vez, deu o fruto a Adão, que também comeu. Esse ato de desobediência introduziu o pecado e suas consequências, a dor, o sofrimento e a morte. A relação harmoniosa entre Deus e a humanidade foi rompida, e Adão e Eva foram expulsos do Éden, condenados a uma vida de trabalho árduo e dor, a promessa de redenção. Após a queda, Deus fez uma promessa de redenção para a humanidade.
Ele declarou que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa deu início a uma longa espera pelo Messias, que traria a restauração da relação entre Deus e a humanidade. A história da Bíblia, desde então, gira em torno dessa esperança de redenção e da vinda do Salvador, Jesus Cristo. Gerações de Caim. Após o assassinato de Abel, Caim foi marcado por Deus e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Seus descendentes foram conhecidos por suas contribuições significativas à civilização. Entre eles estavam Jabal, que se tornou o pai dos que habitam tendas e possuem gado. Jubal, o pai dos músicos, e Tubal-Caim, um fabricante de instrumentos de bronze e ferro. Lameque, um descendente de Caim, é notável por sua declaração de vingança e pela introdução da poligamia. Gênesis capítulo 4, versículos 16 a 24. Gerações de Sete. Após a expulsão de Caim, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, que representou uma linhagem que buscava seguir a Deus. A geração de Sete é caracterizada por uma vida mais devota. Enos, um descendente de Sete, é mencionado como aquele sob o qual as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A descendência de Sete continuou até Noé, que se tornou um dos últimos justos em uma geração corrupta. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Gênesis capítulo 5. O dilúvio e Noé. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Todavia, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Reflexão. Este trecho de Gênesis nos apresenta um período crítico da história da humanidade, quando a corrupção e a violência eram abundantes. Deus observa a crescente depravação da humanidade e decide intervir para preservar a justiça e a pureza na terra, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, mencionados no texto, têm sido objeto de debate entre estudiosos e teólogos. Existem três principais interpretações. 1. Anjos caídos. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos que se uniram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como nefilins. Esta interpretação é apoiada por textos apócrifos como o livro de Enoque e algumas passagens do Novo Testamento como Judas capítulo 1, versículo 6 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 2. Descendentes de Sete. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o filho justo de Adão, enquanto as filhas dos homens eram descendentes de Caim, simbolizando a mistura de linhagens justas e ímpias. 3. Governantes humanos.
Uma terceira visão é que os filhos de Deus eram líderes ou governantes poderosos que abusaram de seu poder, tomando qualquer mulher que desejassem. A decadência da humanidade. Aumento da maldade. O texto descreve um aumento significativo da maldade humana. A imaginação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Esta corrupção moral e espiritual levou Deus a lamentar a criação do homem, mostrando um profundo pesar divino. Noé, um homem justo, graça e justiça. Noé é apresentado como um contraste à corrupção geral. Ele é descrito como justo, perfeito em suas gerações e alguém que andava com Deus. A graça de Deus encontra em Noé um coração que ainda busca a justiça e a comunhão divina. A Torre de Babel. O evento da Torre de Babel é uma explicação para a diversidade linguística e a dispersão das nações. Após o dilúvio, a humanidade, que ainda compartilhava uma única língua e cultura, tentou construir uma torre para alcançar os céus, desafiando a ordem divina e buscando a autossuficiência. Em resposta, Deus confundiu suas línguas, criando barreiras de comunicação e espalhando os povos pela terra. Esse evento demonstra a limitação da capacidade humana frente ao plano divino e reforça a ideia de que a unidade deve ser encontrada em conformidade com Deus e não através de esforços autônomos e desafiadores. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que ele seria pai de uma grande nação e que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão demonstrou grande fé ao obedecer a Deus e deixar sua terra natal. Ele enfrentou testes significativos, incluindo o comando para sacrificar seu filho Isaque. Este teste foi uma prova da fé e obediência de Abraão, que foi interrompido por Deus, que forneceu um carneiro para o sacrifício em lugar de Isaque. A fé de Abraão é frequentemente citada como um exemplo de confiança inabalável em Deus. Gênesis, capítulos 12 a 22. Isaque. Isaque, filho de Abraão, continuou a linhagem da promessa. Ele casou-se com Rebeca e seus filhos Esaú e Jacó tiveram papéis importantes na história de Israel. Isaque também enfrentou desafios, como as disputas com os filisteus e a experiência de quase ser sacrificado por seu pai. Sua vida exemplifica a continuidade da promessa divina e o papel fundamental das promessas feitas a Abraão. Gênesis, capítulos 24 a 27. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após uma luta com um anjo, teve 12 filhos que se tornaram as tribos de Israel. Jacó passou por muitos desafios e transformações, incluindo o conflito com seu irmão Esaú e a revelação de Deus em sonhos. Seu encontro com Deus e a mudança de nome simbolizam a transformação espiritual e o papel de liderança que ele assumiria na história de Israel. Gênesis, capítulos 28 a 36. José, no Egito. José, um dos 12 filhos de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado para o Egito. No Egito, José passou por muitas provações, incluindo falsamente ser acusado e preso. Mas sua fidelidade a Deus e suas habilidades interpretativas o levaram a uma posição de grande influência. Ele interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Sua interpretação e sabedoria permitiram que o Egito se preparasse para a fome, e José se tornou uma figura-chave na administração do país. Ele, eventualmente, reconciliou-se com seus irmãos e trouxe sua família para o Egito, onde prosperaram até a ascensão de um novo faraó que os escravizou. Gênesis, capítulos 37 a 50.
O Êxodo, libertação e aliança. O Êxodo é um dos eventos mais significativos na história de Israel, marcando a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. Deus levantou Moisés para liderar essa libertação e demonstrou seu poder através de uma série de pragas que desafiaram os deuses egípcios. A travessia do Mar Vermelho é um momento crucial, simbolizando a libertação e a proteção divina. A aliança no Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos e outras leis, estabeleceu os israelitas como seu povo escolhido e forneceu diretrizes para a vida e a adoração. A construção do tabernáculo, uma tenda sagrada onde Deus habitava entre o seu povo, reforçou a ideia de uma presença divina contínua e a importância da obediência e adoração. Êxodo capítulos 1 a 14, Êxodo capítulos 19 a 24, Êxodo capítulos 25 a 40, a terra prometida e os juízes. Após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da terra prometida. A conquista de Canaã envolveu batalhas significativas e a distribuição das terras entre as tribos. No entanto, após a morte de Josué, Israel entrou em um período de instabilidade e cíclica desobediência. Durante o período dos juízes, Israel enfrentou um ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Juízes como Débora, Gideão e Sansão foram levantados por Deus para resgatar o povo e restaurar a justiça. Mas a desobediência contínua e a falta de unidade levaram a um período de instabilidade. Josué, capítulos 1 a 24, Juízes, capítulos 1 a 21. O Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Saul foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus através do profeta Samuel. Seu reinado começou promissor, mas a desobediência a Deus e a rejeição dos mandamentos resultaram em sua queda. Saul mostrou sinais de instabilidade mental e emocional, o que contribuiu para sua rejeição por Deus e a ascensão de Davi. 1 Samuel, capítulos 9 a 31. Davi, um jovem pastor que foi ungido rei por Samuel, tornou-se um líder significativo e é conhecido por sua devoção a Deus. Seu reinado trouxe unidade a Israel e ele estabeleceu Jerusalém como a capital. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e desejou construir um templo para Deus, embora isso tenha sido feito por seu filho Salomão. Davi é conhecido por suas vitórias militares e sua relação íntima com Deus, apesar de seus pecados, como o caso com Batseba. 1 Samuel capítulo 16, 2 Samuel capítulos 1 a 24. Salomão, filho de Davi, é conhecido por sua sabedoria e pela construção do primeiro templo em Jerusalém. Seu reinado foi caracterizado por prosperidade e paz, mas também por excessos e alianças com nações estrangeiras que trouxeram influência idólatra para Israel. Após sua morte, o reino foi dividido devido à insatisfação com seus sucessores e à instabilidade causada pela introdução de práticas idólatras. 1 Reis, capítulos 1 a 11. O reino dividido e os profetas. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Israel, norte, e Judá, sul. O reino do norte, Israel, teve uma série de reis corruptos e idólatras, enquanto Judá, no sul, teve períodos de reforma e apostasia. Os profetas Elias e Eliseu realizaram milagres e confrontaram a injustiça, enquanto Isaías, Jeremias e Ezequiel advertiram sobre o julgamento iminente e ofereceram esperança de restauração. 1 Reis, capítulos 12 a 22, 2 Reis, capítulos 1 a 25, Isaías, Jeremias, Ezequiel. O exílio e o retorno. Como resultado da contínua desobediência, Deus permitiu que os assírios conquistassem Israel em 722 a.C.
e que os babilônios destruíssem Jerusalém e o templo em 586 a.C., levando muitos de Judá ao exílio. Durante o exílio, os judeus refletiram sobre suas falhas e renovaram sua esperança na promessa de redenção. Deus, fiel à sua promessa, permitiu que os exilados retornassem a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias. Eles reconstruíram o templo e os muros da cidade, renovando a aliança com Deus e esperando a vinda do Messias prometido. Isso é 2 Reis, capítulos 17 e 25. Esdras, Neemias. O período intertestamentário. O silêncio de Deus. O que foi o período intertestamentário? O período intertestamentário, também conhecido como o silêncio de Deus, refere-se aos aproximadamente 400 anos entre o livro de Malaquias no Antigo Testamento e o início do Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. Este período é chamado de silêncio porque não há registros canônicos de profetas ou revelações divinas. Esse tempo foi marcado por mudanças políticas e sociais, com a dominação de impérios estrangeiros e o crescimento das expectativas messiânicas, preparando o cenário para a chegada de Jesus Cristo, o Messias prometido. Domínio persa. No início deste período, os judeus estavam sob o domínio do Império Persa, que havia permitido o retorno do exílio babilônico e a reconstrução do templo em Jerusalém. Domínio grego. Alexandre o Grande conquistou a região, introduzindo a cultura helenística. Após sua morte, o império foi dividido e Israel ficou sob o controle dos Ptolemeus e, posteriormente, dos Seleucidas. Revolta dos Macabeus. Em resposta à opressão seleucida e às tentativas de suprimir a prática religiosa judaica, a revolta dos Macabeus levou à restauração de um breve período de independência sob a dinastia Asmoneia. Domínio romano. Eventualmente, a região foi conquistada pelos romanos, estabelecendo Herodes, o Grande, como rei vassalo. Este contexto político preparou o cenário para o nascimento de Jesus e o início do Novo Testamento. Reflexões finais. A narrativa bíblica desde o Velho Testamento até o Novo Testamento é uma história de redenção e reconciliação. Deus, que começou a obra da criação, não desistiu da humanidade, apesar das quedas e falhas. Através de alianças, profecias e eventos históricos, Ele preparou o caminho para a vinda de seu Filho, Jesus Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas. O Novo Testamento não apenas revela a conclusão da promessa de redenção, mas também apresenta um novo início para a humanidade em Cristo. A Igreja, composta por todos os que creem em Jesus, é chamada a viver em luz desta nova realidade, aguardando a volta de Cristo e a consumação final da redenção. Assim, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas um guia vivo e poderoso que fala da contínua presença de Deus e de sua obra redentora em nossa vida e na história do mundo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também têm interesse na Bíblia e na história sagrada. E claro, deixe um comentário abaixo com suas reflexões ou perguntas sobre o que discutimos hoje. Sua participação é fundamental para nós. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.